Aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma semana. Nessa semana a gente vai deixar um pouco o Google de lado, né? Um pouquinho. A gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com vocês um assunto um pouco mais teórico, né? Mas nem tanto. A gente vai estudar nessa semana sobre como imagens são representadas, armazenadas e manipuladas no computador, tá? Isso é importante. O curso de vocês talvez não vai trabalhar diretamente com fotos e tal, mas é um curso que vocês vão, de certa forma, né, precisar manipular imagens, mesmo que seja através dos vídeos, a gente precisa entender como as imagens são armazenadas, tá? O que a gente vai ver, por exemplo, vídeo, pessoal, é nada mais é do que imagem junto com som, tá? Imagem em movimento, várias imagens. Mas vamos lá, tá? Então a gente vai entender hoje como as imagens são representadas, né, e manipuladas dentro do computador, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é uma imagem, tá? Bom, uma imagem, pessoal, nada mais é do que uma representação que o nosso olho faz da luz que ele recebe, né? Na verdade, o olho registra essa luz e ela é enviada para o cérebro através do nervo óptico para ser, vamos usar um termo aqui da computação, para ser processada no cérebro, tá? E aí é no cérebro que a gente vai realmente entender o que a imagem significa, tá? E associar algum significado para ela, tá? Então, o olho nada mais é do que uma espécie de câmera, tá? Que ele capta as imagens que está recebendo, tá? Então, o olho tem uma lente, tem uma ocular ali onde entra a imagem, né? A luz, no caso, tá? Então, a imagem nada mais é do que uma representação de luz, tá? De uma luz captada do ambiente, certo? E aí vem a questão, o que é luz, então, tá? A luz nada mais é, isso aqui, um pouquinho de física, né? A luz nada mais é do que uma onda eletromagnética. Tá? O que é uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética é um tipo de radiação. Tá? Ela é formada por um campo magnético e um campo elétrico. Tá? E aí, então, ela não tem massa. Tá? Ela vai, ela vai se propagar em qualquer meio, mas geralmente, se não houver massa, por exemplo, no vácuo, ela vai se propagar na velocidade máxima, né, por exemplo. Tá? Mas a luz, então, ela é uma radiação eletromagnética, tá? Não é o único tipo. Na verdade, ela é um pedacinho pequeno, né, do espectro eletromagnético, que é o conjunto de todas as frequências de ondas, tá? Eletromagnéticas que a gente tem. Então, por exemplo, a onda eletromagnética, a luz é da mesma família de radiações de rádio, por exemplo, que é ondas de rádio que a gente usa em transmissões de TV, transmissões de rádio, sinais de celular, tá bom? Sinais transmitidos por roteadores Wi-Fi, por exemplo, tá? Tudo isso são sinais de rádio que são da mesma família, tá? Só que os sinais de rádio têm uma frequência menor, tá? Então tem essa diferença. Infravermelho também é um tipo de radiação eletromagnética que a gente costuma usar em aparelhos como controles remotos, por exemplo, tá? Ou em alguns tipos de equipamentos sem fio que de curta distância que se usa, por exemplo, em computadores, como mouse sem fio, teclado sem fio, tá? O infravermelho, ele normalmente ele não consegue atravessar paredes e obstáculos, tá? Então, experimente colocar qualquer coisa na frente do receptor ali do controle remoto que vocês vão ver que o sinal não chega, tá? Alguns tipos de onda de rádio atravessam alguns obstáculos, mas com confortação em outros tipos não atravessam alguns obstáculos, tá? A gente tem a luz, então, a luz seria a característica principal dela, pessoal, que é uma faixa de frequência que o nosso olho é capaz de captar, né, e transformar numa imagem, tá? A luz tem um espectro, tá, que ela é formada por várias cores, cada cor, na verdade, ela é uma onda de diferente frequência. Então a gente tem frequências mais baixas, que são as ondas do vermelho ali, né? E as frequências mais altas, que são perto do azul, tá? E a gente tem uma variação de cores aí. Todas as cores que a gente vê no arco-íris são as cores que compõem a luz, tá? Então a luz, na verdade, ela é uma cor branca, tá?
E aí quando a gente mistura todas essas cores de luz, a gente tem um raio de luz completo, que é o raio branco, tá? Então, quando a gente vê uma luz de uma outra cor, na verdade, ela é composta só daquele componente ali, tá? Bom, então a gente continua, a gente tem ainda os espectros de mais alta frequência, tá? Que são os raios ultravioleta, por exemplo, que você já deve ter ouvido falar bastante, né? Que eles são nocivos à nossa pele, por exemplo, né? Na verdade, a qualquer organismo vivo, tá? Mas a nossa atmosfera tem uma proteção natural contra eles, mas é um tipo de radiação eletromagnética também, né? Da mesma família da luz. O que muda é a frequência, tá? A frequência do ultravioleta são frequências mais baixas, tá? Melhor, desculpa, mais altas, tá? Raios X, tá? Também é um tipo de radiação eletromagnética, vocês também já devem conhecer, porque a gente faz exames em uma parede de raio-x onde a gente é exposto a esse tipo de radiação, tá? Ela atravessa o nosso corpo, a não ser as partes mais duras. Então, por isso a gente usa para ver ossos e coisas assim, né? E os raios gama, que são as radiações eletromagnéticas de mais alta frequência, que são aquelas, provavelmente vocês talvez não tenham ouvido falar sobre raios gama, mas é um tipo de radiação bastante nocivo aos seres humanos, tá? Geralmente se usa mais em pesquisas e tal. A gente ser exposto a raios gama é bem perigoso. Os raios gama eles podem atravessar paredes bem espessas, até de metal, tá? E então é uma radiação, é de todas, talvez seja a mais perigosa, tá? Mas também faz parte da família da, das radiações infravermelhas, ok? Então, o nosso interesse vai ser a luz, tá? Então, de toda essa família, a luz é a única que a gente vai, que o nosso olho vai captar e vai formar uma imagem, tá bom? Como é que funciona a captação da imagem, né, no olho, tá? Ou em qualquer câmera, vamos dizer assim, tá? O olho nada mais é do que um tipo especial de câmera, tá? Podemos pensar assim, uma câmera que está no nosso corpo, duas câmeras, tá? A gente vai, por que, que nós temos dois olhos? Essa é uma boa pergunta, né? Talvez vocês já saibam a resposta, mas isso tem a ver com a nossa visão tridimensional, tá? Se vocês taparem um olho de vocês vão ver que vocês enxergam a imagem de uma forma. Se vocês taparem esse olho e olharem com o outro, vocês vão ver que a imagem é um pouquinho deslocada, tá? Por quê? O cérebro de vocês, com esses dois tipos de imagens diferentes, com essas duas perspectivas diferentes do ambiente, ele consegue formar uma imagem em três dimensões, tá? E vocês vão ver que câmeras que são capazes de ver em três dimensões precisam ter dois olhos também, tá? E, enfim, tá? Então, assim, pessoal, para captar uma imagem do ambiente é relativamente simples a ideia, tá? A gente precisa, na verdade, expor a uma superfície sensível à luz que vem do ambiente, tá? Então, primeiro, a gente precisa ter uma abertura, tá? Onde a luz vai entrar. No caso do nosso olho é uma pupila, no caso tem uma abertura na câmera, né? Por onde entra a luz. Essa luz ela vai passar por uma lente. A lente nada mais ela vai fazer do que focar a imagem, né, numa parte da superfície. Essa imagem normalmente vai ser invertida, tá? Por causa das propriedades da lente. Então, na verdade, o olho também tem uma lente, né? Que é a gente tem a nossa lente ali, o cristalino, que é uma lente que onde passa a enfim, a luz ali, tá? E ela vai chegar na retina, que é a nossa parte do olho, onde que é sensível à luz. Então, ela vai captar a imagem. No caso de uma câmera, a gente pode ter dois tipos de coisas, né? Depende do tipo da câmera que a gente vai ter. Pode ser um filme ou pode ser um circuito chamado CCD, tá? Mas a imagem vai ficar registrada ali. Bom, como eu estava falando para vocês, a gente tem dois tipos
superfícies sensíveis à luz que a gente pode ter numa câmera, tá? E aí a gente vê, a partir daí, já a diferença entre o que é uma imagem analógica e uma imagem digital. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso antes, tá? Uma imagem analógica nada mais é do que uma imagem que é gravada numa superfície sensível à luz. Na verdade, a gente vai gravar essa imagem de uma forma parecida com o meio físico que ela era gravada antes. Então, por exemplo, vocês vão, no caso da imagem, é um filme, tá? Vocês estão vendo os rolos de filme ali, vocês vão pensar talvez, bah, essas câmeras analógicas são câmeras antigas, é verdade, essa tecnologia ela não é mais, acredito que ela não seja mais fabricada, né? Mas ainda tem pessoas que têm câmeras analógicas, tá? Então elas são câmeras que têm essa capacidade de gravar as imagens numa superfície, no caso do filme, a superfície fotossensível, tá? E aí tem todo um processo químico depois para revelar a foto, tá? Então, o análogo significa que a imagem vai ser gravada, tá? Ela naturalmente é luz, tá? Mas ela vai ser gravada numa superfície fotossensível, ela vai alterar as propriedades químicas desse filme e vai ficar gravada a imagem ali, tá? Mas ela está gravada de uma forma análoga, ou seja, parecida com o original, tá bom? Agora, o digital, pessoal, aqui eu botei mais uma imagem do que como é que seria, né? O filme fica ali atrás, tá? E aí a imagem passa pela lente, tá? Tem todo um conjunto de lentes ali para que a imagem seja registrada ali no filme, tá? Bom, a imagem digital já é diferente, tá, pessoal? A gente não tem uma representação análoga ao original, tá? A gente tem uma representação diferente, mas que pode ser convertida à imagem original, tá? Então, na verdade, a, a imagem ela vai ser dividida em vários pontos pequenos chamados de pixels, tá? Quanto mais pixels tiver na imagem, melhor vai ser a qualidade dela. Tá? Então a gente está vendo, por exemplo, essa foto aqui, ó, do rosto de uma mulher, tá? Então vocês estão vendo um olho dela e parte do outro olho, nariz, enfim, tá? Uma parte do cabelo. E vocês estão vendo aqui vários pontinhos, tá? Cada pontinho desses, cada pixel desses tem uma cor, tá? Então, o que vai acontecer é que eu vou me preocupar em particionar a imagem e conseguir captar, identificar qual a cor que está em cada ponto desses, tá? Bom, aí vocês podem pensar assim, bom, mas assim não é pior de representar as imagens? Mas vocês vão perceber que a quantidade de pixels nas imagens modernas é tanta que vocês vão ter uma qualidade melhor do que as imagens antigas analógicas. Tem gente que discorda disso, mas realmente existe isso, né? A gente está cada vez aumentando mais as capacidades das câmeras, a gente tem muitos pontos e vocês podem perceber que os pontos são imperceptíveis. Por exemplo, na tela do celular de vocês ou do computador que vocês estão usando, também ela é dividida em pixels, tá? Todos os monitores digitais são divididos em pixels também, até nas televisões de vocês. E vocês não percebem que os pontos estão aí, porque eles são microscópicos, tá? E eles aproveitam uma característica do nosso olho, que quando a gente enxerga uma imagem particionada assim, de uma certa distância, a gente não consegue perceber, o nosso olho vê ela como uma coisa contínua, tá? Ok, então essa é a diferença. Na verdade, pessoal, tá? A característica principal do digital é ter esse particionamento discreto que a gente chama, tá? E esse particionamento discreto vai permitir que todos esses valores sejam transformados em números, que o digital vem de dígito, que tem a ver com número, tá? Então tudo vai ser transformado em números para ser manipulado no computador, tá? E a gente já vai ver como uma cor é transformada em número, tá? Então aqui está o exemplo, tá? É o que eu estava falando para vocês, os pixels são microscópicos, tá? O nosso olho não é capaz de distingui-los, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vê um close da imagem do beija-flor, onde a gente está vendo ali um conjunto de 16 pixels, um quadradinho, onde a gente tem aí algumas cores da imagem, ali num pedaço da cauda dele, tá?
Bom, pessoal, então é importante, é uma imagem digital, que vai ser o foco aqui do nossa aula hoje, tá? Porque vocês vão estar manipulando câmeras digitais, imagens digitais, tá? É entender como a imagem digital é representada. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, a imagem é dividida em pixels, tá? E esses pixels, cada pixel armazena ou registra uma cor que está naquela posição ali onde o pixel está. Então, o pixel tem uma posição dentro da imagem, tem uma localização. Daquela localização tem uma cor específica e essa cor fica registrada no pixel, tá? Muito bem. Outro conceito importante, resolução de uma imagem, tá? Tem a ver com a qualidade dela. Quanto maior a resolução, teoricamente, melhor a qualidade, tá? Porque a gente conseguiu registrar mais informações sobre a imagem, mais pontos, mais cores, ok? A resolução, ela é a quantidade de pixels que a imagem tem, mas ela não é dada, não é um número só. Normalmente a gente tem dois números, já que a imagem ela é um retângulo, tá? Então a gente tem uma largura de pixels versus a altura, tá? Então largura é o número de pixels na horizontal, a altura é o número de pixels na vertical, tá? Então, pessoal, por exemplo, essa imagem aqui que a gente viu antes, ela tem uma resolução de 40 por 40, quer dizer, eu tenho 40 pixels na vertical, de largura, 40 pixels de altura. É um quadrado, tá? É uma resolução bem baixa, uma imagem pequenininha, tá? Bom, quanto maior a resolução, melhor, tá? Se eu tiver plotar uma imagem como está aqui, tá? Desse cachorrinho, resoluções diferentes com o mesmo tamanho, tá? Porque eu posso pegar uma resolução pequena e plotar uma imagem pequenininha que não vai mexer na qualidade, talvez de longe ali, né? Mas quando eu chegar de aumentar a imagem, eu vou ver que a qualidade dela é baixa, tá? Então, ali, o que que acontece, pessoal? A primeira imagem ali tem uma resolução de 175 por 163. Quer dizer que eu tenho 175 pixels de largura e 163 de altura. Se eu quiser saber o número total de pixels, eu vou multiplicar esses números, né? Por exemplo, na imagem anterior, 40 por 40, se eu multiplicar 40 vezes 40, eu tenho 1.600, tá? Então, eu tenho um total de 1.600 pixels nessa imagem. E nessa aqui, a gente poderia calcular 175 vezes 163, a gente teria o número de pixels, tá? Vocês estão vendo que nas outras imagens, o número de pixels vai diminuindo e eu vou perdendo qualidade na imagem, tá? O que acontece é que se eu diminuir o número de pixels também, eu vou ter um espaço menor, eu vou precisar menos espaço para armazenamento, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu perco qualidade, tá? Buenas, pessoal. Isso também é uma coisa importante de vocês guardarem, então, tá? Resolução, o que que é resolução? É o tamanho da imagem, tá? A quantidade de pixels, na verdade, que ela tem. Ou seja, a quantidade de informação que eu registrei daquela imagem, tá? Quanto mais, melhor, melhor qualidade, tá? Mas, mais lá para frente a gente vai ver, eu vou precisar de mais espaço de armazenamento, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, como é que a câmera digital capta a imagem, tá? Na verdade, a ideia é a mesma da câmera analógica, tá? Só que em vez de eu ter um filme analógico, ali, um filme fotossensível no fundo da minha câmera, eu vou ter um circuito chamado CCD, tá? Então o CCD, o que que ele faz? Ele é fotossensível também, ou seja, ele vai ser sensível à luz, ele tem um monte de pontinhos. Cada pontinho, cada pedacinho do circuito vai registrar um pixel da imagem, tá? Então, eu posso ter esse CCD de duas formas. Posso ter um CCD linear, e que ele vai fazer uma varredura da imagem linha por linha, tá? Ou posso ter um CCD em array, ou seja, em uma matriz de pontos, em que eu vou ter um registro da imagem como um todo, tá? Bom, então o CCD é formado por vários pontinhos ali, que vão fotossensíveis, que vão registrar os pixels da imagem, tá bom? E ele vai me gerar, então, uma imagem em formato digital, tá? Bom, pessoal, uma outra questão importante tá? A gente tem um caminho agora. Bom, tudo que é digital, pessoal, eu preciso pegar um conceito que é analógico e transformar ele em números, tá?
Esse é o diferencial do digital para o analógico. O analógico eu vou representar com alguma grandeza física as minhas imagens, por exemplo, no caso do filme ali com uma alteração química do filme. Quando é digital, eu vou transformar isso num número ou num conjunto de números, tá? Agora a questão, o grande desafio é como é que eu vou transformar uma imagem, que é luz, num conjunto de números. Bom, gente, primeiro passo, então, captar a imagem lá no CCD, transformar ela numa matriz de pontos, numa matriz, num conjunto de pixels, de linhas, colunas, largura e altura, né? Então eu tenho isso aí. Agora, como é que eu vou transformar a cor que está nos pixels em números? Aí que vem uma coisa interessante, tá? A gente tem algumas formas de fazer isso que a gente chama de representação de cores de forma digital, tá? A gente tem basicamente dois padrões, tá? A gente tem o padrão RGB e o padrão CMYK, tá? O padrão RGB ele é mais usado em máquinas, em monitores, em métodos de exibir imagens, onde eu tenho luz, tá? Como é o caso dos monitores de computador, as câmeras fotográficas, as câmeras de vídeo. E eu tenho o CMYK, que é mais usado para ambientes onde eu tenho impressão, usando tinta, tá? Então vocês vão achar isso em impressoras, em plotters, em máquinas de gráficas, tá? Onde vocês vão trabalhar com tinta. Qual a diferença? É que o sistema de que trabalha com luz ele é aditivo, quer dizer, eu vou somar cores e o sistema CMYK ele é um sistema subtrativo, quer dizer, eu estou tirando aquelas cores da imagem, tá? Ah, o que é isso, professor? Bom, se vocês no RGB misturarem azul com vermelho, por exemplo, vocês estão colocando a luz azul e a luz vermelha nesse feixe de luz que está chegando no olho da pessoa, tá certo? Agora, quando vocês estão trabalhando com tinta, é o contrário. Se vocês somarem, por exemplo, no CMYK a gente tem magenta com amarelo, vocês estão tirando essas cores da tinta e vai sobrar o vermelho, por exemplo, tá? Que é o que fica, tá? Porque na verdade na luz, tá? O magenta seria, vocês podem ver no RGB, a mistura do azul com o vermelho, tá? E o amarelo é a mistura do vermelho com o verde. Então, quando vocês misturam essas cores, vamos dizer assim, vai ficar na tinta aquilo que tem nas duas misturas. Então, vai ficar o vermelho, tá? Porque os dois são mistura com vermelho, tá? Bom, mas no nosso caso, tá? Esse foi só um comentário. A gente vai trabalhar, então, eu vou focar nessa aula de hoje com o sistema RGB, que é o sistema que a gente usa nos monitores de vídeo, nos computadores, tá? Enfim, vocês não vão trabalhar com impressão, então vocês vão trabalhar com vídeos, imagens digitalizadas que vão usar o sistema RGB, tá bom? Bom, as cores, o padrão RGB tem esse nome porque ele trabalha com três cores primárias, tá? Ele trabalha com vermelho, verde e azul. Ah, mas eu lá na escola eu aprendi que as cores primárias eram o vermelho, o azul e o amarelo, né? Por quê, pessoal? Porque vocês aprenderam um padrão, a mexer com tinta. Então, vocês estão aprendendo um padrão similar ao CMYK, que vocês vão ver ele que ele tem um magenta, que é um meio rosa, seria similar ao vermelho, o ciano, que é mais para um azul, e o amarelo, tá? Mas, quando a gente vai falar de luz, a gente está usando essas três cores, o vermelho, o verde e o azul. As iniciais delas em inglês é red, green e blue, que seriam as iniciais de RGB, tá? Bom, então, quando a gente vai usar elas como cores primárias, então a partir da mistura delas, a gente vai produzir todas as outras cores, tá? Um exemplo vocês estão vendo nessa imagem. Por exemplo, se a gente misturar o vermelho e o azul, a gente vai ter o magenta, que é uma espécie de rosa meio arroxeado, tá? Vocês têm, se misturar o azul e o verde, vocês vão ter o ciano, tá? Que é um azul esverdeado, assim, né? E se misturar o vermelho e o verde, tem o amarelo. Ah, mas e se misturar todas as três, o branco, tá? Que é a mistura de todas as cores. Com luz, tá? Porque se vocês pegarem e misturarem todas as tintas, vocês vão ter o vermelho, o preto, tá? Bom, então com luz, tá bom, pessoal? Mas e aí as outras tonalidades de azul, de vermelho? Bom, a gente vai ter uma gradação das cores, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco, tá bom?
Então, a gente tem, falando de computadores e equipamentos de captação de imagem digital hoje, tá, pessoal? A gente tem uma gradação nessas três cores usando um número inteiro, de 0 a 255. Então, zero significa que eu não tenho aquela cor, por exemplo, se eu tiver zero de vermelho, significa que eu não tenho vermelho na mistura, tá? E se eu tiver 255, eu tenho o máximo de vermelho na mistura, tá? Qualquer valor intermediário, então eu tenho um pouco menos de vermelho do que o máximo, tá? Bom, então, pessoal, por exemplo, aquele verde que está aparecendo aqui nessa imagem, tá? Ele é uma mistura de 27 de vermelho, 139 de verde, então tem uma predominância de verde, né? E 61 de azul. Então, é uma mistura de mais verde, um pouco menos, metade de azul, né? E um pouco menos de vermelho, tá? Produzir essa tonalidade de verde aqui. Qualquer outra cor que vocês quiserem produzir, vai ser uma mistura de diferentes números aqui para cada uma das cores. Olha que coisa interessante, gente. Não chegamos nos números agora? Né? Então, cada cor, gente, ela vai ser representada por três números no padrão RGB. Um que vai dizer a quantidade de vermelho, que vai na mistura, outro de verde e outro de azul. A minha imagem ela é um conjunto de pixels. Cada pixel tem uma cor, então em cada pixel vai três números inteiros. Então, para mim representar uma imagem inteira, basta eu ter um conjunto de vários conjuntos de três números. E aí eu transformei a minha imagem inteira em números. Beleza? Então, na verdade, gente, uma imagem digital ela nada mais é do que uma imagem representada num conjunto de números, onde eu tenho as cores de cada pixel da imagem. Beleza? Tranquilo, né? Então, pessoal, alguns exemplos aqui que eu coloquei, mais alguns exemplos de misturas de cores. Por exemplo, eu tenho ali o vermelho, esse vermelho aqui, ele é uma mistura de total de vermelho, 255, com nada de azul e de verde, tá? Esse verde-limão aqui, né, a gente poderia chamar assim, ele é um verde máximo e nenhum dos outras duas. E assim a gente tem esse azul aqui com o máximo de azul e nada dos outros. Se eu misturar o máximo de todo mundo, eu tenho branco, tá? Se vocês não misturarem nada de ninguém, tem o preto. Se vocês pegarem e misturarem, por exemplo, uma quantidade intermediária igual de todas elas, por exemplo, 100, 100, 100, vocês vão ter uma tonalidade de cinza, tá? O cinza sempre vai ser uma mistura igualitária de todas as cores, só que entre o 0 e o 255, tá? Aí o amarelo ali eu misturei o máximo do vermelho com o verde. Se vocês variarem ali as quantidades, vocês vão ter tonalidades diferentes de amarelo, tá? Por exemplo, quanto mais azul vocês misturarem nesse amarelo, mais claro ele vai ficando, tá? Se vocês começarem a mexer no verde, diminuir o verde, vai começar a ficar mais laranja, tá? E assim vai. Magenta ali, que é a mistura do verde com azul, e aí vai outras cores. Eu coloquei um laranja ali para vocês terem uma ideia. Eu tirei um pouquinho de verde, nada de azul, máximo de vermelho, ficou uma tonalidade de laranja. Tá ok? Bom, pessoal, e aí, pessoal, com essa combinação de três números, de 0 a 255, a gente consegue um número absurdo de cores possíveis. Eu acho que é mais de 16 milhões de cores, tá? Isso é mais do que o olho humano é capaz de discernir de cores, tá? Tanto que se vocês trocarem, por exemplo, um número de uma cor dessas aqui, vocês vão notar pouca diferença, talvez nem notem a diferença, porque o olho não é capaz de distinguir essa diferença, tá bom? Muito bem, pessoal. Talvez uma pergunta que vocês tenham é por que que é 255 e não é 100, não é 500, não é 1000, um número mais redondo? Isso tem a ver com, pessoal, com o sistema binário, tá? Porque esse número foi escolhido para que o valor de uma quantidade de cor coubesse em um byte, tá? Um byte ele é capaz de armazenar. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula, né, sobre conceitos? Eu falei de hardware, né, na segunda aula, se não me engano. Falei para vocês sobre byte e as unidades derivadas do byte, né? Kilobyte, gigabyte, megabyte e tal. Então, um byte, ele consegue armazenar um número de 0 a 255, tá? Se eu tiver um número maior que 255, eu preciso de mais bytes, tá? Então, o byte, pessoal, esse número foi pensado para que cada quantidade de cor aqui seja armazenada em um byte. Então, para armazenar uma cor,
uma cor de 1 pixel, eu preciso de 3 bytes, tá? 3 bytes. Se eu armazenar essa imagem sem nenhum tipo de compactação, de compressão, tá? Que a gente vai ver isso, vou comentar isso um pouquinho mais adiante para vocês, tá? Muito bem, gente. Então, pessoal, com base nisso, a gente teria como calcular, por exemplo, qual é o tamanho de uma imagem baseado na resolução dela. Então, se a imagem tiver, por exemplo, aquela foto daquela pessoa que tinha, daquela moça que tinha 1.600 bytes, multiplica isso por 3, e vocês vão ter a quantidade de bytes que vocês precisariam para armazenar essa imagem, tá? Que daria 4.800 bytes, tá? Ou seja, quase 5 kbytes, tá? Para armazenar essa imagem, certo? Uma imagem pequenininha ali, tá? Muito bem, gente. Vamos pular isso aqui, tá? Isso aqui vocês podem fazer depois em casa. Eu vou deixar os slides aqui. Seria para vocês pegarem o Paint e testarem as misturas de cores, tá? Ou qualquer programa onde vocês consigam editar uma cor, tá? Então vocês vão abrir ali, clicar em editar cores e preencher as cores com diferentes valores para vocês verem o que vai acontecer, tá? Então esse aí é um exercíciozinho para vocês fazerem em casa, tá bom? Bom, ou até na internet vocês podem consultar também, tá, pessoal? Tem vários sites aí com valor mostrando as possíveis combinações de cores que vocês podem produzir, tá bom? Misturando as diferentes quantidades. Bom, o padrão semi, como eu falei para vocês, já comentei, tá? Então eu vou passar um pouquinho esse slide para vocês, tá certo? Muito bem. Imagens no computador, tá? A gente viu que ela vai ser representada naquele formato RGB, daquela forma, tá? Em uma forma de números. Como é que a gente consegue jogar uma imagem que é luz para dentro do computador? Bom, a gente tem um scanner, em primeiro lugar, é uma forma da gente passar uma imagem que a gente tem impressa em papel, no papel fotográfico, tá? Para dentro do computador. A gente vai transformar uma imagem analógica numa versão digital dela, tá? Uma outra forma, é claro, uma câmera fotográfica, né, que a gente já falou isso aí também. A gente tem como conectar a câmera através de um cabo USB, que a gente já viu sobre o cabo USB na nossa aula sobre hardware, tá? Então, através de um cabo USB, a gente pode conectar a câmera e transferir. A câmera vai armazenar as imagens, tá? Num cartão de memória, numa memória interna, e a gente pode daí copiar as imagens para dentro do computador. A mesma coisa acontece com o celular, tá? O celular tem uma câmera que é nada mais é do que uma câmera digital, tá? E vocês tem uma unidade de armazenamento, vocês podem copiar essas imagens também através de um cabo USB para o computador, tá? Bom, não vou falar muito aqui o cabo USB, só para relembrar vocês aí dos diferentes formatos do cabo USB que a gente viu em aula, tá? Conectores USB, tá? De câmeras, aqueles conectores menorzinhos, tá? E os conectores de computador que são os maiores, tá? Diferentes conectores USB que a gente tem aí no mercado, tá bom? Para uso. Para armazenar imagens, né? A gente tem aí no computador, a gente geralmente vai armazenar nos discos rígidos. Bom, enfim, né, pessoal? As unidades de armazenamento que a gente já estudou, nada muito diferente disso, tá? Discos rígidos externos, pendrives, cartões de memória, tá? Ou na nuvem também, a gente tem ferramentas na nuvem, como o Google Fotos, por exemplo, para gerenciar fotografias e imagens que a gente tem, tá? Muito bem. Visualização de imagens no computador, a gente tem os dispositivos de saída específicos para imagens, como monitores de vídeo, projetores de imagem, etc. Tá? Muito bem, a questão agora que eu queria ver com vocês, para a gente finalizando, pessoal, é a, como a gente conecta esses componentes, dispositivos no computador, tá? Então a gente tem diferentes tipos de conectores e é importante que vocês vão trabalhar com áudio e vídeo, que vocês conheçam esses conectores de imagens diferentes que existem por aí, tá? O conector VGA está em desuso já, tá? Mas vocês talvez encontrem ele ainda em alguns projetores de vídeo, em alguns monitores de computador, tá? Em alguns computadores mais antigos.
Ele é um conector analógico, quer dizer, as imagens são transmitidas pelo cabo no formato analógico, tá? Ele codifica as imagens como pulsos elétricos pelos fios, tá? E ele é capaz só de transmitir vídeo e também tem uma resolução não tão alta de transmissão, tá? Então ele não consegue transmitir imagens com altíssima resolução como a gente tem hoje nesses monitores HD, Full HD e tal, tá? O DVI também é um formato antigo de vídeo, tá? Ele também só transmite vídeo, mas ele já transmite sinal, vídeo na forma digital, tá? E aí a gente tem os conectores mais modernos, tá? O HDMI, que é o mais conhecido hoje, né? Que ele é digital também, tá? Ele é capaz de transmitir imagens em alta resolução, tá? E além disso, o HDMI é capaz de transmitir vídeo também. Então, quando a gente antigamente usava, por exemplo, um cabo VGA, a gente precisava também ter um cabo separado para o áudio, tá? Mas isso já não acontece hoje com os conectores modernos, tá? A gente tem um concorrente do HDMI, que é o DisplayPort, tá? Que é um outro tipo de conector para áudio e vídeo, que também transmite essas informações em formato digital, tá? Então, todos esses vocês podem encontrar nos computadores, tá? Atualmente, os computadores vêm com conectores HDMI, tá? Então, vocês podem conectar o HDMI em diferentes equipamentos, inclusive em projetores de vídeo, enfim, tá? Monitores, TVs, tem essas entradas HDMI para transmitir as imagens que vão passar de forma digital por ela. E o vídeo, o áudio também, tá? Bom, o RCA também é um conector antigo, analógico, tá? Então vocês ainda encontrem. Ele também é capaz de transmitir áudio, mas ele tem três cabos separados, né? Na verdade, um é para vídeo e dois para áudio. Então o amarelo ali que está aparecendo é um cabo de vídeo, tá? De imagem. E os azul, o branco e o vermelho são som, tá? Ok? Basicamente o que eu queria passar para aula para vocês hoje nesse vídeo era isso, pessoal, tá? Nessa semana. Mais uma coisinha aqui antes da gente terminar, pessoal. Eu vou passar uma atividade para vocês, é que vocês vão ter que fazer uma pesquisa também, tá? De alguns formatos de imagem. A gente falou ali, eu falei para vocês sobre armazenamento, né? De imagens, tá? Mostrei para vocês alguns equipamentos de armazenamento. Como as imagens são armazenadas aí? Elas são armazenadas na forma de arquivos, tá? E a gente tem diferentes formas de armazenar imagens em arquivos, tá? Por quê, pessoal? Tá? Porque a gente tem um problema aqui. Eu falei para vocês do tamanho da imagem, tá? Eu vou abrir para fazer um cálculo aqui simples para vocês. Eu vou abrir para vocês aqui, a gente vai ver. Vamos fazer algumas contas aqui, tá? Por exemplo, pessoal, a gente tem uma imagem, digamos, tá? De 1000 pixels por 500, tá? Não é uma imagem grande comparado com o que a gente tem hoje aí, mas com uma resolução muito maior. Então a resolução da nossa imagem vai ser essa aqui, 1000 por 500, tá bom? Não é uma resolução grande, vocês encontram imagens hoje facilmente nas câmeras modernas, com muito mais resolução do que isso aí, tá? Bom, isso aqui quer dizer que tem 1000 pixels de largura e 1000 por 500. Isso aqui dá um total, tá? De 500 mil pixels, tá? Se a imagem fosse armazenada sem nenhum tipo de compressão, tá? Usando RGB, a gente teria para cada pixel 3 bytes, porque eu preciso de um byte para a quantidade de vermelho, outro para a quantidade de azul e outro para a quantidade de verde. Então, eu preciso multiplicar isso por 3 para chegar à quantidade de bytes que eu vou ter nessa imagem. Então, se eu multiplicar 500 por 3, eu vou chegar a 1.500.000 bytes, tá? Para essa imagem, que dá mais ou menos 1,5 megabytes, tá bom? 1,5 megabytes. Agora, pessoal, é muito comum vocês terem imagens muito maiores, aí, da ordem de
3.000, 4.000 por alguma coisa assim de pixels, tá? Dependendo da quantidade de megapixels das câmeras de vocês. Então, na verdade, pessoal, uma foto de alta resolução vai ter muito mais bytes do que isso aqui, né? Por exemplo, se vocês pegarem uma foto, vou multiplicar por 2 aqui a quantidade, tá? De largura e altura. Se eu tiver uma foto, por exemplo, de 2.000 por 1.000, tá? Isso vai dar 2 milhões de pixels, tá? Que daria, tá? Para cada pixel 3 bytes, lembre, né? Que eu teria 6 milhões de bytes, que me daria 6 megabytes para uma foto, tá? Mas se vocês pegarem as fotos, que tem muito mais resolução que isso, não chegam a 6 megabytes, chega muito menos. A gente tem aí 2, 3 megabytes, às vezes até menos de 1 megabyte. Como é que se faz essa proeza? Tá? Na verdade, se aplicam técnicas de compressão de fotos, de imagem. Tá? E aí a gente tem diferentes técnicas de compressão de imagem, tá? E isso gera diferentes formatos de imagem. Tá? Por exemplo, vocês têm o formato PNG, muito conhecido, né? Que ele tem um algoritmo de uma técnica de compressão que é mais apropriada para gravuras e não para fotografias. Ela não vai atingir tanta taxa de compressão em fotografias, porque as gravuras, as figuras feitas em computador, elas geralmente têm áreas com a mesma cor, grandes áreas com a mesma cor, tá? Só que o PNG ele tem uma técnica de compressão sem perdas, tá? Para fotografias, por exemplo, é muito comum a gente usar o JPEG, que é um formato que ele tem um formato de compressão que ele consegue lidar, especialmente em fotos, onde a gente tem uma grande variação de cores entre os pixels, tá, adjacentes, que estão do lado, porém é uma técnica de compressão com perdas, tá? Então a gente tem perdas de qualidade na imagem, mas que nas fotografias ficam imperceptíveis, tá? Mas se a gente aplicar o JPEG numa gravura com uma pouca variação de cores, a gente vai notar a perda de qualidade, tá? Então o JPEG é mais usado para fotografias, porque a gente consegue ter uma qualidade boa, com uma resolução boa de tamanho nas imagens, tá? E o PNG, ele é mais usado para gravuras feitas em computador, onde eu tenho pouca variação de cor, mas eu consigo ter então uma compressão boa sem perdas, tá? Tem outros formatos também que vocês vão ver aí, o GIF, por exemplo, usado também para gravuras, o TIFF, também usado em imagens de scanner, imagens geográficas, tá? A gente tem o BMP, que praticamente não se ouve falar mais dele, mas é um formato sem compressão de imagens, tá? Então, com o tamanho das imagens que a gente tem hoje, ele é pouquíssimo usado, mas já foi mais famoso no passado, tá? Entre outros, tá? Depois vocês vão fazer uma atividadezinha onde vocês vão pesquisar sobre dois formatos e aí vocês vão identificar mais características de cada um, ok? Muito bem, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Uma boa semana a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição para atender vocês, tá? No meu e-mail ou via o Moodle, tá bom? Um abraço, se cuidem. Boa semana para vocês.